grave acidente aconteceu na noite desse domingo na MS 164, próximo ao trevo da sede do distrito de Nova Itamaraty, em Ponta Porã. A colisão envolveu um Corsa sedã e um Honda Civic. Infelizmente, o acidente acabou resultando na morte de 2 pessoas que estavam no Corsa. As vítimas ainda não foram identificadas. No outro carro, motorista e passageiros ficaram feridos, dentre eles uma criança. Eles se encontram em estado grave. Ainda não foram divulgadas as causas da colisão, mas no momento do acidente estava chovendo bastante na região. Guilherme Rocha Júnior, de 32 anos, morreu atropelado por um trator em uma fazenda na zona rural, na cidade de Rochedo, na noite desse domingo. O acidente aconteceu após o homem perder o controle do veículo, desequilibrar e cair do trator que acabou passando por cima dele. De acordo com as informações, o filho do Guilherme disse à polícia que o pai estava conduzindo o trator para outra fazenda quando o acidente aconteceu. Ele só encontrou o pai momentos depois do ocorrido. Ele já encontrou o pai caído sob o trator. O caso, então, foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Rochedo. Adriano Rodrigues Anastácio, de 38 anos, morreu na manhã deste domingo em frente ao prédio da antiga rodoviária de Campo Grande, ao ter a cabeça golpeada por um pedaço de viga de concreto enquanto dormia. A vítima vivia em situação de rua. O suspeito do crime é um homem também em situação de rua, conhecido como Juninho, de 33 anos. Segundo informações de pessoas que vivem na região, vítima e autor se desentenderam na noite anterior por conta de ciúmes de uma mulher com a qual os dois se relacionaram. O crime aconteceu por volta das 5 da manhã, mas só foi descoberto horas depois, quando moradores passaram pelo local e acionaram a polícia. Após o crime, Juninho fugiu e ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na DEPAC Centro de Campo Grande como homicídio qualificado. Vinícius Cordeiro, de 28 anos, foi executado com cerca de 15 tiros na noite deste sábado no residencial Orestes Prata, em Três Lagoas, região leste do estado. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima bebia na companhia de 3 amigos na varanda de uma casa, quando por volta das 9h30 da noite, 3 homens encapuzados invadiram o local e um deles abriu fogo contra Vinícius. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário DEPAC de Três Lagoas. Mais um caso de estupro e desta vez uma criança de apenas 9 anos. O caso aconteceu na noite desse domingo na Vila Jaci. Se não fosse pela tia da criança que, ao abrir a porta de um dos cômodos da residência, provavelmente ninguém saberia o que estava acontecendo. O mais surpreendente é que o suspeito é o esposo da avó da menina. Segundo o boletim de ocorrência, a tia disse que todos são da Paraíba e que moram na mesma residência. A família questionou o homem após o flagrante, que desconversou e depois saiu afirmando que ia trabalhar. A mãe da criança estava na frente da casa e, depois de ser avisada, levou a menina até o UPA do Neblon, onde foi atendida e tomou medicação contra doenças sexualmente transmissíveis. Quanto ao suspeito, a polícia militar foi acionada até o lugar onde ele trabalha para poder prendê-lo em flagrante, mas ele conseguiu fugir. O caso, então, foi registrado como estupro de vulnerável e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Um homem de 45 anos foi esfaqueado 3 vezes pelo filho, um adolescente de apenas 14 anos. O jovem fugiu após a tentativa de homicídio. O crime aconteceu no Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. O pai foi atingido no abdômen, ombro e braço e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. Os militares encontraram um homem na casa sentado em uma cadeira todo ensanguentado, bem ao fundo da residência. Ele disse à equipe que tudo aconteceu após uma discussão com o filho e que logo após o crime o adolescente fugiu.
No quarto do menino foi observado pela polícia resquícios de uso de entorpecentes, pequenos pedaços de papéis utilizados em cigarro de maconha. Também foi encontrado aparentemente cápsulas de remédio, uma porção de pó amarelo e a outra branca, o que foram apreendidas para exame pericial. A polícia ainda faz as buscas para localizar esse adolescente. O estudo do IBGE revela em números uma realidade enfrentada pela maioria dos brasileiros. Apesar de representarem 56% da população, pretos e pardos permanecem em desvantagem em relação aos brancos em diversos indicadores sociais. A começar pela proporção de pessoas pobres, segundo padrões do Banco Mundial. Entre os brancos, 18,5% estão nessa condição. Entre pretos e pardos, esse percentual dobra. Não à toa, o rendimento médio salarial da população branca é de R$ 3.000. Entre pardos, 1.800 e pretos, 1.700. O desemprego é outro índice que retrata essa realidade. É bem maior entre os pretos e pardos. Além disso, mais de 2/3 dos cargos de chefia estão com os brancos. São as elas do processo de formação histórica da sociedade brasileira que a gente não consegue reduzir, né? Então, nos últimos anos, né, esse tema vem sendo discutido no Brasil. No âmbito do poder público, algumas políticas elas acabaram até sendo implementadas, mas o que a gente percebe é que, de uma forma geral, esse quadro não avança. Desigualdade acentuada também no campo. Segundo o censo do Agro de 2017, entre os donos de grandes empreendimentos, os brancos representam cerca de 80%, pardos 17,5% e pretos pouco mais de 1,5%. Pretos e pardos alcançam índices elevados quando o assunto é violência. Basta olhar os dados de vítimas de homicídio de 2020 do IBGE. Brancos, 11 mortes por 100 mil habitantes. Pardos, o triplo, 35. E entre os pretos, o dobro. 22 pessoas assassinadas por grupo de 100 mil habitantes. Políticas como o sistema de cotas em universidades, segundo especialistas, ajudam a reduzir diferenças, mas é preciso ir adiante. Porque existe o racismo dentro das universidades, o negro entra na universidade pública, mas tem o estigma, a polícia que persegue esses estudantes negros, tem alguns professores que ainda não estão preparados, por exemplo, para receber esses negros, tem ainda o forte racismo que faz com que ainda a universidade seja um ambiente hostil. Nas comemorações dos 40 anos da FUNLEC e 3 anos de implantação da unidade Campo Grande, o centro de treinamento do projeto Chute Inicial Corinthians recebeu uma visita para lá de ilustre. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, compartilhou com os presentes um pouco de sua história e falou de pilares fundamentais para ser um campeão para além das 4 linhas. Primeira parte comportamental, educacional. Quando você tem base familiar, você se torna um vencedor na vida. Então eu, como filho de um gari de lixeiro, com muito orgulho, vencer no esporte e na educação é de grande valia. Essa é a minha maior riqueza que eu pude passar para meus filhos e hoje eu passo para toda essa juventude. Então hoje eles têm uma referência, né? Vão traçar um norte e horizonte para que possam defender os seus direitos e interesses perante a sociedade. Para quem ama futebol, de graveto a manga, tudo vira bola. Pausa para foto oficial, ajeita, agora sim. Cumpridos os protocolos, é chegada a hora das cobranças de falta. Afinal, é na bola parada que Marcelinho mostra o porquê ficou conhecido como Pé de Anjo. O craque mostra aos meninos como bater aquela falta venenosa, indefensável e que, na pior das hipóteses, arranca da torcida aquele famoso e sonoro O Marcelinho Carioca, né, veio para demonstrar, né, a importância de estar batendo falta, né, ter esse especialista, né, em bater falta. Então as crianças hoje estão tendo esse privilégio, né, de estar aprendendo como é que se bate na bola. Hoje, infelizmente, né, a gente tem poucos batedores de falta, né, especialista. A gente espera que que o mais importante é socializar, né, as crianças, mas que uma dessas crianças possa
futuramente aí, quem sabe, né, virar um jogador profissional e quem sabe também virar um especialista para estar ajudando o seu clube ou até a seleção brasileira. E claro, dentre tantos assuntos, não poderia faltar a seleção brasileira e Copa do Mundo. Perguntado sobre o elenco convocado pelo professor Tite para o Mundial do Catar, o eterno ídolo da Fiel deu a letra. A gente sabe que o Tite é um gestor de pessoas, mas algumas convocações ali, determinados atletas, não têm a mínima condição de envergar a camisa da seleção brasileira. Então, eu sou bem imparcial, sou um jornalista imparcial, mas eu sou bem crítico, faço críticas construtivas, não pelo cidadão, mas por dentro das quatro linhas, porque você deixar o Gabigol fora da lista, assim, pode dizer que foi um castigo para o jogador e um castigo para nós que somos amantes do futebol brasileiro, que ele vem 2 anos, 3 anos sendo decisivo em grandes finais, então é um cara de decisão, então ele merecia estar lá. Para encerrar, vou me valer dessa sua imparcialidade como jornalista. Era mais difícil converter as bolas paradas ou fazer um Amaralzinho cantar pagode? O Amaralzinho, como ele é lindo, né? Era mais fácil converter as faltas do que fazer ele cantar, porque era difícil o negócio.